Ao ser atendido por uma enfermeira no hospital, o milionário ficou paralisado quando a enfermeira mostrou a pulseira que ele deu à sua irmã. A mesma pulseira que ela ganhou antes de desaparecer há 30 anos. A manhã de terça-feira começou igual às outras para Roberto Azevedo. Café preto, jornal dobrado ao lado do prato, e aquele silêncio pesado que tinha virado companhia constante nos últimos 32 anos. Aos 48, ele havia construído um império, 3 empresas, dezenas de funcionários, apartamento na Boa Viagem com vista para o mar. Mas ainda acordava todo dia com a sensação de que algo faltava. Sempre faltava. O celular tocou quando ele desceu as escadas do escritório na rua do hospício. Era Marcelo, seu sócio mais antigo, com aquela voz de quem traz problema. Roberto, cara, precisa vir aqui urgente. O pessoal da prefeitura tá com umas exigências esquisitas no projeto da Imbiribeira. Que tipo de exigência? Roberto franziu a testa parando no meio da escada. É melhor você ver pessoalmente, tá meio estranho isso aqui. Roberto suspirou. Depois de 3 décadas lidando com burocracia pernambucana, achava que já tinha visto de tudo. Aparentemente estava enganado. Tô indo pra aí. Guardou o telefone no bolso e desceu os degraus restantes apressado. Foi aí que aconteceu. O salto do sapato italiano escorregou no mármore molhado. A faxineira tinha acabado de passar pano. E Roberto despencou feito saco de batata. A cabeça bateu com força no corrimão de ferro. E por alguns segundos o mundo virou um borrão de luzes e dor. Quando voltou a si, estava olhando para o teto do hospital. São Rafael, no IPSEP. A primeira coisa que registrou foi o cheiro. Aquela mistura de desinfetante com café requentado que todo hospital brasileiro tem. A segunda foi a dor latejante na têmpora esquerda. Oi, seu Roberto. Como tá se sentindo? A voz era suave, profissional. Ele virou a cabeça devagar e viu uma mulher jovem, uns 20 e poucos anos, com o cabelo castanho preso num coque simples e olhos que pareciam ter visto mais da vida do que a idade sugeria. Tô meio zonzo ainda, murmurou Roberto, tentando se situar. Quanto tempo eu fiquei desacordado? Há mais ou menos 1 hora você bateu a cabeça bem forte, mas a tomografia não mostrou nada grave, só uma concussão leve. Ela se aproximou da cama, segurando um oxímetro. Vou só verificar sua saturação de oxigênio. Tá bom. Foi quando aconteceu. Ela estendeu a mão para colocar o aparelhinho no dedo dele. E Roberto viu, ali, no pulso direito da enfermeira, uma pulseira de prata com um rubi no centro, pequena, delicada, com aqueles detalhes em filigrana que ele conhecia como a palma da própria mão. O ar sumiu dos pulmões de Roberto. Você? Onde conseguiu essa pulseira? A enfermeira. Camila? Dizia o crachá. Parou o que estava fazendo e olhou para o próprio pulso, como se tivesse esquecido que a joia estava lá. Ah, essa. Ela sorriu meio sem graça. É uma lembrança de criança, por que pergunta? Roberto tentou se concentrar, mas a cabeça estava girando. Não podia ser. Não era possível, depois de tanto tempo, tantos anos procurando, investigando cada pista que aparecia. Estava ali, na frente dele, no pulso de uma enfermeira qualquer num hospital do IPSEP. É que ela me lembra uma que eu conhecia há muito tempo. Conseguiu falar, tentando manter a voz firme. Camila terminou de colocar o oxímetro e anotou alguma coisa na prancheta. 98%. Tá ótimo. Ela olhou nos olhos dele com aquela atenção que só quem trabalha na saúde pública tem. O senhor tá meio pálido. Quer que eu chame o médico de novo? Não precisa, só. Me conta uma coisa. Essa pulseira, ela é sua mesmo? Claro que é minha. Camila riu, mas havia algo cauteloso na voz. Por que toda essa curiosidade? Roberto fechou os olhos e foi parar em 1992. Luciana tinha 8 anos e tinha passado a semana toda enchendo o saco, pedindo um presente igual de gente grande, ele. Com 16 anos e o primeiro salário no bolso, havia saído de casa numa quinta-feira e caminhado até a Rua da Palma, onde um velho ourives português fazia as joias mais bonitas do Recife. Quero uma pulseira para minha irmãzinha, tinha dito para o senhor Joaquim. Ela faz aniversário semana que vem. Que tipo de pulseira, meu filho? Uma bem bonita, com pedra vermelha, se der. Ela adora vermelho.
O velho tinha sorrido e mostrado uma bandeja com várias opções, mas foi aquela que chamou a atenção de Roberto na hora. Prata trabalhada à mão, com um rubi pequeno, mas perfeitamente lapidado no centro, e detalhes em filigrana que pareciam rendinha. Essa aí é especial, disse seu Joaquim. Fiz só 2 iguais na vida toda. Uma vendeu para uma senhora do Espinheiro há uns anos. Essa aqui estava guardada, esperando a pessoa certa. Roberto pagou sem pechinchar. Queria que fosse perfeita. Luciana ficou louca de alegria quando ganhou a pulseira no sábado. Passou o resto do fim de semana desfilando pela casa, mostrando para todo mundo que quisesse ver. E para quem não quisesse também. Meu irmão que comprou. Ah, dizia, orgulhosa. Ele trabalha e ganha dinheiro de verdade. Foi a última vez que Roberto a viu usando a pulseira. Na terça-feira seguinte, quando voltou da escola, Luciana não estava em casa. A mãe estava chorando na cozinha. O pai falando alto no telefone com a polícia, e ninguém soube explicar direito o que tinha acontecido. A menina tinha sumido. Durante semanas, a família Azevedo virou o Recife de ponta cabeça procurando por ela. Cartazes com a foto de Luciana apareceram em cada poste, cada esquina, cada ponto de ônibus da cidade. Roberto saía da escola e passava o resto do dia rodando os bairros, perguntando para todo mundo se tinham visto uma menina de 8 anos. Cabelo cacheado, usando uma pulseira de prata com rubi. Ninguém tinha visto. O tempo foi passando, a polícia foi desistindo, e a família foi se desfazendo. A mãe entrou numa depressão que durou anos. O pai começou a beber. Roberto, aos 16 anos, se tornou um homem da noite pro dia, carregando uma culpa que não conseguia explicar, mas que crescia todo o santo dia. Se ele não tivesse dado a pulseira para Luciana, se não tivesse feito ela se sentir especial, se não tivesse chamado a atenção, talvez ela ainda estivesse viva. Agora, 32 anos depois, estava olhando para a mesma pulseira no pulso de uma enfermeira que não podia ter mais de 25 anos. Seu Roberto, a voz de Camila o trouxe de volta ao presente. O senhor tá bem? Ficou meio estranho aí? Roberto piscou várias vezes, tentando organizar os pensamentos. Desculpa, é que... Bati a cabeça e tô meio confuso ainda. Mentiu. Essa pulseira... Você tem ela desde quando? Desde sempre, praticamente. Camila mexeu na joia inconscientemente. É a única coisa que tenho da minha família de verdade. Família de verdade. É uma longa história. Ela suspirou. Cresci no orfanato. Essa pulseira veio comigo quando me deixaram lá, ainda bebê. A irmã Teresa sempre dizia que um dia ela ia me ajudar a encontrar de onde vim. O coração de Roberto estava batendo tão forte que ele tinha certeza de que os monitores iam disparar. Que orfanato! Lar Santa Cecília. Em Casa Amarela, a irmã Teresa cuidava de mim em especial por causa da pulseira. Dizia que era sinal de que alguém me amava muito. Roberto fechou os olhos. Casa Amarela ficava a menos de 10 quilômetros da casa onde Luciana tinha desaparecido. Seu Roberto, o senhor precisa descansar, Camila disse, preocupada. Vou pedir pro médico dar uma olhada no senhor de novo. Não, tô bem, só... Qual seu nome completo? Camila Nogueira. Por que pergunta? Curiosidade. Roberto tentou sorrir, mas sabia que não estava sendo convincente. Obrigado por cuidar de mim, Camila. Ela sorriu de volta. Um sorriso que por um segundo lembrou alguém que Roberto não conseguiu identificar. É meu trabalho. E meu prazer também. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Seu Roberto, essa pessoa que tinha uma pulseira igual, era importante para o senhor. Roberto demorou para responder. Era minha irmã. Roberto passou a noite inteira acordado no hospital, olhando para o teto e revivendo cada segundo da conversa com Camila. Os médicos queriam que ele ficasse em observação até a manhã seguinte, mas ele mal conseguia ficar parado. Toda vez que fechava os olhos, via a pulseira brilhando no pulso dela. Às 7 da manhã, quando o plantão mudou, Roberto já tinha tomado uma decisão. Assim que chegou em casa, ligou para Patrícia Moreira. Se tinha alguém em Recife capaz de descobrir a verdade sobre qualquer coisa, era ela, jornalista investigativa do Jornal do Comércio há 15 anos. Patrícia tinha fama de não desistir nunca. Tinha derrubado o prefeito, desmascarado o esquema de merenda escolar, e uma vez conseguiu provar que um deputado estadual estava desviando verba da saúde para comprar fazenda no interior. Roberto, a voz dela soou surpresa no telefone.
Que milagre é esse? Você nunca me liga. Patrícia, preciso de um favor, um grande favor. Roberto estava andando de um lado para o outro da sala nervoso. E preciso que seja discreto. Opa, agora ficou interessante. Ele podia ouvir o sorriso na voz dela. Do que se trata? Quero que você investigue uma pessoa para mim. Uma enfermeira do Hospital São Rafael. Investigar como? Tô falando de que tipo de coisa? Roberto parou de andar e se sentou na poltrona de couro que ficava de frente para o mar. Quero saber tudo sobre ela, de onde veio, como chegou onde tá, quem são os pais, tudo. Roberto, você tá bem? Bateu a cabeça e agora tá obcecado por enfermeira. Patrícia riu, mas havia preocupação na voz. É sério, Patrícia. Muito sério. Pode ser. Pode ser que ela tenha ligação com Luciana. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Patrícia sabia da história da irmã desaparecida. Todo mundo que conhecia Roberto sabia. Era o fantasma que ele carregava. Tá bom, ela disse. Agora com o tom profissional. Qual o nome dela? Camila Nogueira. Trabalha no Hospital São Rafael. Tem uns 20 e poucos anos. Cresceu no orfanato Lar Santa Cecília. Em Casa Amarela. Vou ver o que consigo. Mas Roberto... Ela hesitou. Não cria expectativa demais, tá? Já passaram muitos anos. Eu sei, só. Faz pra mim, por favor. Depois que desligou, Roberto não conseguiu se concentrar em mais nada. Tentou ler e-mails, revisar contratos, ligar pros clientes. Mas a mente voltava sempre pra mesma coisa. A pulseira no pulso de Camila. 2 semanas depois, Patrícia ligou. Roberto, consegui as informações que você pediu. Quer que a gente se encontre? Eles marcaram no café da esquina, na rua do hospício, perto do escritório dele. Roberto chegou 15 minutos adiantado e ficou mexendo no açúcar do café até Patrícia aparecer com uma pasta debaixo do braço. Então, ele perguntou antes mesmo dela se sentar. Calma, cara. Patrícia puxou a cadeira e abriu a pasta. A história da Camila é interessante e triste. Ela pôs várias folhas na mesa. Certidões, reportagens antigas de jornal, fotos. Camila Santos Nogueira foi deixada no Lar Santa Cecília no dia 15 de março de 1998. Tinha aproximadamente 2 anos de idade. Patrícia apontou para a primeira folha. Ninguém viu quem deixou ela lá. A irmã Teresa, que era a diretora na época, encontrou a menina na manhã seguinte, dormindo no banco da capela com um embrulho do lado. Que tipo de embrulho? Algumas roupinhas, fraldas e um bilhete. Patrícia mostrou uma fotocópia. Olha só o que estava escrito. Roberto pegou o papel com as mãos tremendo. A letra era tremida, borrada em alguns pontos, como se quem tivesse escrito estivesse chorando. Para minha pequena Mila, quando voltar para casa, mamãe te ama muito e vai te buscar um dia. Não esquece da mamãe. Mila, Roberto murmurou. Luciana sempre dizia que quando tivesse uma filha, ia chamar de Mila. Tem mais. Patrícia virou a página. Junto com o bilhete, tinha uma pulseira de prata com rubi. A irmã Teresa guardou como única pista da origem da menina. Roberto encostou nas costas da cadeira, tentando processar a informação e o que aconteceu depois. Camila cresceu no orfanato. Era uma criança quieta, muito inteligente, aos 14 anos. Conseguiu uma bolsa de estudos numa escola particular. Depois, entrou na UFPE com ProUni. Se formou em enfermagem. Patrícia folheou os papéis. A irmã Teresa conta que ela sempre foi dedicada, nunca deu trabalho. Desde pequena dizia que queria ajudar as pessoas. Ela ainda tá viva, a irmã Teresa. Tá, tem 82 anos. Mora num asilo da igreja em Olinda. Conversei com ela ontem. Patrícia tirou o óculos da bolsa e pôs no nariz. Foi ela que me contou uma coisa interessante. O quê? Na noite que Camila apareceu no orfanato, uma mulher mais velha bateu na porta, dona de casa, pelo jeito, toda nervosa, perguntando se tinham visto uma mulher jovem com um bebê pela região. A irmã Teresa achou estranho, mas não ligou os pontos na hora. Roberto se inclinou para frente. Que mulher! A irmã Teresa não lembra o nome, mas lembra que ela trabalhava numa casa de família rica. Disse que a patroa tinha mandado ela procurar uma moça que tinha fugido com a criança. Roberto, você tá pálido. Patrícia segurou o braço dele. Quer um copo d'água? Tô bem, continua. A irmã Teresa ofereceu ajuda.
Mas a mulher disse que já tinha procurado em todos os lugares e que ia desistir. Disse que, às vezes, é melhor deixar como tá. Patrícia fechou a pasta. Não apareceu mais. Roberto ficou em silêncio por alguns minutos. Olhando para o movimento da rua, março de 1998, Luciana teria 16 anos, a idade certa para ter um bebê. Patrícia, consegue descobrir quem era essa mulher? Posso tentar, mas já faz 26 anos. Muita gente já morreu, mudou, esqueceu. Tenta, por favor. Tá bom. Ela guardou os papéis. Mas, Roberto, mesmo que a Camila seja sua sobrinha, isso não significa que a Luciana ainda tá viva. Eu sei, mas é a primeira pista real que tenho em mais de 30 anos. Patrícia se levantou para ir embora, mas parou. Posso te dar um conselho. Claro, vai com calma. Se você tá certo, essa menina passou a vida toda sem saber quem é a família dela. Não vai ser fácil para ninguém. Depois que Patrícia saiu, Roberto ficou mais uma hora no café, olhando pela janela e pensando. Camila cresceu sem família. Se formou enfermeira. Dedicou a vida a cuidar dos outros. Tinha a pulseira de Luciana e a idade certa para ser sua filha. Mas ainda tinha muita coisa que não fechava. Onde Luciana esteve todos esses anos? Por que nunca voltou para buscar a filha? E quem era a mulher que apareceu no orfanato procurando por elas? Roberto pagou o café e voltou para o escritório. Tinha trabalho para fazer, contratos para revisar, reuniões para comparecer, mas a cabeça estava longe. Estava pensando numa menina de 8 anos que sumiu num dia qualquer de 1992. E numa enfermeira de 26 anos que salvava vidas todo dia no Hospital São Rafael, 2 mulheres separadas por 32 anos e unidas por uma pulseira de prata com rubi. Roberto abriu o computador e começou a digitar um e-mail para Patrícia. Preciso de mais informações sobre funcionárias domésticas que trabalhavam em casas ricas entre 1992 e 1998. Qualquer pista serve. Mandou o e-mail e encostou na cadeira, pela primeira vez em mais de 3 décadas. Tinha a sensação de que estava no caminho certo. Só não sabia se estava preparado para o que ia encontrar no final dele. Patrícia levou 3 semanas para conseguir mais informações. Mas quando ligou, a voz dela estava diferente. Mais séria, quase sussurrando. Roberto, precisa vir aqui no jornal, agora. Achou alguma coisa? Achei. E você não vai gostar. Roberto cancelou todas as reuniões da tarde e foi direto para a redação do Jornal do Comércio. Encontrou Patrícia numa sala pequena nos fundos, com a mesa coberta de papéis velhos, fotos e recortes de jornal amarelados pelo tempo. Fecha a porta. Ela disse sem levantar os olhos dos documentos. Roberto obedeceu e se sentou na cadeira de frente para a mesa dela. O que descobriu, Patrícia respirou fundo antes de falar. Lembra que eu disse que ia investigar as empregadas domésticas da época? Pois bem, comecei a vasculhar os arquivos de ocorrências policiais dos anos 90. Procurava qualquer coisa relacionada a crianças desaparecidas, empregadas que tinham sumido, essas coisas. Ela empurrou uma pasta para ele. Foi aí que esbarrei nesse nome, Coronel Álvaro Mendonça. Roberto franziu a testa. O nome não era completamente estranho, mas não conseguia lembrar de onde conhecia. Quem é? Era um político influente aqui em Pernambuco nos anos 80 e 90. Deputado estadual. Depois tentou vereador no Recife. Tinha esquemas em várias prefeituras do interior. Patrícia abriu a pasta e mostrou várias reportagens. O interessante é que o nome dele aparece num processo que seu pai moveu em 1992. Seu pai era contador da prefeitura na época, lembra? Pois ele denunciou um esquema de licitações fraudulentas, onde o Mendonça estava metido até o pescoço, superfaturamento de obras, empresa fantasma. O pacote completo. Roberto pegou um dos documentos. Era uma cópia de um processo do Ministério Público, datado de abril de 1992. O nome de seu pai, Antônio Azevedo, aparecia como denunciante principal. Meu pai nunca me contou isso, porque a coisa ficou feia. Patrícia virou mais algumas páginas. Olha só a cronologia. Seu pai faz a denúncia em abril, em maio. Luciana desaparece, em junho. Seu pai retira a queixa e pede transferência para outro setor. O estômago de Roberto gelou. Você tá dizendo que... Tô dizendo que Mendonça pode ter mandado sequestrar sua irmã para calar sua família.
Roberto ficou olhando para os papéis sem conseguir falar. 32 anos depois, finalmente tinha uma explicação para o sequestro de Luciana. E era pior do que qualquer coisa que tinha imaginado. Tem mais. Patrícia continuou, implacável. Consegui falar com um ex-investigador da Polícia Civil que trabalhou no caso na época. Aposentado agora, mas lembra bem. Ele disse que sempre achou estranho a investigação ter sido arquivada tão rápido. Por que estranho? Porque tinha pistas, testemunhas que viram uma Kombi suspeita no bairro, um vizinho que ouviu gritos, mas de uma hora para outra, tudo foi esquecido. Ordens de cima. Roberto se levantou e começou a andar pela salinha. E esse Mendonça, onde está agora? Morreu em 2018. Câncer no fígado. Patrícia consultou suas anotações. Mas a família ainda tem influência. O filho dele, Alberto Mendonça, é juiz de direito. A filha casou com um empresário de Caruaru. E os capangas? Os homens que fizeram o trabalho sujo? Aí que a coisa fica interessante. Patrícia pegou uma foto antiga de um jornal. Lembra da mulher que apareceu no orfanato procurando por Camila? Consegui descobrir quem era. A foto mostrava uma mulher de uns 50 anos. Cabelo grisalho, usando uniforme de doméstica. Dolores Freitas. Trabalhou na casa da família Mendonça por mais de 20 anos. Saiu de lá em 1998. Mesmo ano que Camila apareceu no orfanato. Coincidência. Não acredito em coincidência quando se trata de sequestro. Patrícia guardou a foto. E tem mais uma coisa. Dolores ainda está viva. Roberto parou de andar. Onde? Mora num conjunto habitacional em Camaragibe. Viúva, aposentada, vive sozinha. Conseguiu o endereço dela através de uma antiga colega. Vamos falar com ela. Roberto, calma. A mulher tem 80 anos. Se ela estiver envolvida nisso, não vai ser fácil fazê-la falar. Então a gente tem que ser esperto. Patrícia olhou para ele com aquela expressão que ele conhecia bem. Era a mesma cara que ela fazia quando estava prestes a embarcar numa investigação perigosa. Tá bom, mas vamos fazer do meu jeito. Sem pressão, sem acusação, só uma conversa informal. No dia seguinte, Roberto e Patrícia foram até Camaragibe. A casa de Dolores era pequena, simples, num conjunto habitacional que o governo tinha construído nos anos 2000, portão de ferro, quintal com algumas plantas, roupas estendidas no varal. Dolores atendeu a porta usando um vestido florido e chinelos. Era magra, cabelos brancos presos num coque, e tinha nos olhos aquela desconfiança que vem de quem viveu muita coisa ruim. Boa tarde, dona Dolores. Patrícia sorriu. Sou jornalista do Jornal do Comércio. Posso falar com a senhora alguns minutos. Sobre o quê? Sobre a época que a senhora trabalhou na casa da família Mendonça. O rosto de Dolores mudou na hora. O pouco de cor que tinha sumiu. E ela segurou firme na porta. Não tenho nada para falar sobre isso. Dona Dolores, não é nada que vá prejudicar a senhora. Roberto se aproximou. É sobre uma criança que desapareceu há muito tempo, minha irmã. Ela olhou para ele com mais atenção. Como é seu nome? Roberto Azevedo? Dolores ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo alguma coisa. Entra, ela disse finalmente, abrindo a porta. A sala era pequena, mas organizada. Sofá de 2 lugares, televisão antiga, algumas fotos de família nas paredes. Dolores ofereceu café e se sentou na poltrona de frente para eles. Seu pai era o contador da prefeitura, né? Ela perguntou para Roberto. Era. A senhora conhecia ele. Conhecia de nome. O coronel falava muito dele na época. Não falava bem. Patrícia tirou um gravador pequeno da bolsa. Dona Dolores, a senhora se importa se eu gravar nossa conversa? É só para não esquecer nada. Pode gravar. Já tô velha mesmo. E cansei de carregar esse peso. Roberto sentiu o coração acelerar. Que peso! Dona Dolores, ela suspirou fundo e olhou pela janela antes de responder. Em 1992, o coronel estava nervoso com uma denúncia que seu pai tinha feito. Falava todo dia que ia resolver o problema do jeito dele. Eu trabalhava na casa há 15 anos. Conhecia o jeito dele. Quando o coronel falava em resolver problema, alguém se dava mal. E aí, uma noite, chegou um homem lá em casa. Mateus Lobo, se chamava. Um capanga do coronel disse que iam precisar de uma mulher para cuidar de uma situação delicada durante uns tempos. Dolores parou de falar
e ficou mexendo nas mãos. Que situação? Patrícia perguntou suavemente. Uma menina pequena, uns 8 anos, tinha sido... Ela hesitou. Tinha sido trazida para ficar numa propriedade do coronel no interior. Roberto sentiu a sala girar. Trazida como... Eu não fiz pergunta. Quando se trabalha pra gente como o coronel, a gente aprende a não fazer pergunta. Dolores olhou diretamente para Roberto. Mas eu sabia que a menina não estava lá por bem. A senhora cuidou da minha irmã. A voz de Roberto saiu mais grossa do que ele queria. Cuidei durante anos. Era uma criança doce, mesmo com tudo que tinha passado. Me chamava de tia Dolores. Lágrimas começaram a descer pelo rosto da mulher. Eu queria ajudar, mas não podia. O coronel disse que se eu abrisse a boca, ele matava ela, e depois me matava também. Patrícia e Roberto trocaram olhares. E o que aconteceu depois? Patrícia perguntou. A menina cresceu, virou moça. E aí... Dolores não conseguiu terminar a frase. Aí o quê, dona Dolores? Aí ela engravidou. O silêncio na sala de Dolores durou uma eternidade. Roberto sentia o sangue martelando nas têmporas. E Patrícia segurava o gravador com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Engravidou de quem? Roberto conseguiu perguntar. Embora sua voz saísse quase num sussurro, Dolores limpou as lágrimas com as costas da mão e olhou pela janela novamente. Como se as palavras fossem pesadas demais para sair. Do filho do coronel, Alberto. Ele tinha uns 22 anos na época. Já estava na faculdade de Direito, mas sempre aparecia na propriedade. Ela parou e balançou a cabeça. Aquela menina não teve escolha em nada na vida dela. Roberto se levantou bruscamente e começou a andar pela sala pequena. As mãos estavam tremendo de raiva. E o coronel, o que ele fez quando soube? Ficou louco. Não porque se importava com a Luciana, mas porque tinha medo que a gravidez chamasse atenção. Ele queria que ela... Dolores não conseguiu terminar. Queria que ela fizesse o quê? Patrícia insistiu, ainda gravando. Queria que ela perdesse o bebê, mas a menina se recusou. Disse que ia proteger a criança. Não importava o que acontecesse com ela. Roberto parou de andar e olhou para Dolores. E protegeu. Protegeu quando a barriga começou a aparecer. O coronel mandou ela ficar trancada num quarto. Disse que ninguém podia ver, que era perigoso. Eu levava comida, cuidava dela, mas ela estava... Dolores hesitou. Ela estava diferente, mais forte, sabe? Como se ter aquele bebê tivesse dado uma razão para ela seguir em frente. Patrícia se inclinou para frente. E quando o bebê nasceu? Nasceu em março de 1996. Uma menina linda, pequenininha. A Luciana ficou apaixonada na hora. O rosto de Dolores se iluminou por um momento. Ela chamava a bebê de Mila. Dizia que era o nome mais bonito do mundo. Roberto sentiu um aperto no peito. Luciana sempre tinha falado que quando tivesse uma filha, ia chamar de Mila. Mas o coronel não ia deixar ela ficar com a criança, né? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. De jeito nenhum. Ele deu 2 anos para Luciana amamentar e cuidar da menina, mas sempre deixando claro que depois ia resolver a situação. Dolores fez aspas com os dedos. A Luciana sabia o que isso significava. Então ela fugiu. Tentou em 1998, quando a Mila estava com 2 anos. A Luciana começou a fazer planos. Ela me pediu ajuda. Dolores olhou diretamente para Roberto. Eu não podia deixar aquela menina e aquele bebê morrerem. Já tinha aguentado calada tempo demais. Roberto se sentou de novo, tentando processar tudo. E aí, a Luciana escreveu uma carta. Várias, na verdade, algumas para a família, outras para o bebê, e me deu uma coisa. Dolores se levantou e foi até um guarda-roupa velho no canto da sala. Uma coisa que eu guardei todos esses anos, esperando o dia certo para entregar. Ela voltou com uma caixa de sapato amarrada com barbante. O que é isso? Patrícia perguntou. As cartas da Luciana e um caderno. Dolores colocou a caixa na mesa de centro. Um caderno com nomes, datas, valores. Tudo que ela conseguiu descobrir sobre os negócios do coronel durante os anos que ficou lá. Roberto olhou para a caixa como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ela anotava os crimes. Anotava tudo. Conversas que ouvia. Ligações que o coronel recebia. Nomes de pessoas que apareciam lá. A Luciana era inteligente.
Sabia que um dia ia precisar daquelas informações. Dolores desfez o nó do barbante. Ela disse que se acontecesse alguma coisa com ela, eu devia guardar essas coisas até aparecer alguém da família dela. E por que não entregou antes? Porque eu tinha medo. Dolores admitiu. O coronel deixou claro que se eu abrisse a boca, ia matar não só a Luciana e a menina, mas também minha família, meu marido, meus filhos. Eu não podia arriscar. Patrícia desligou o gravador por um momento. Dona Dolores, e a fuga? Como foi que a Camila acabou no orfanato? A Luciana sabia que não ia conseguir fugir com o bebê. Era muita vigilância, muitos homens do coronel espalhados, então ela bolou outro plano. Dolores tirou um envelope da caixa. Ela me convenceu a levar a menina para o orfanato. Disse que era a única chance da filha ter uma vida normal. Roberto pegou o envelope com mãos trêmulas. Estava com o nome dele escrito na frente, com a letra de Luciana. Posso? Ele perguntou. Dolores fez que sim com a cabeça. Roberto abriu o envelope devagar. Dentro tinha uma folha de papel, escrita à mão, com data de 12 de março de 1998. Meu querido irmão Roberto, se você está lendo isso, é porque a dona Dolores conseguiu te encontrar. Espero que você não tenha desistido de me procurar, mesmo depois de tanto tempo. Não sei se vou conseguir sair viva daqui, mas pelo menos minha filha vai ter uma chance. Ela se chama Mila. Igual eu sempre sonhei. Tem 2 anos. É a coisa mais preciosa do mundo. Estou mandando ela pro orfanato com a pulseira que você me deu. É a única coisa que tenho para provar que ela é nossa família. Roberto, se você encontrar ela, conta tudo. Conta que eu nunca esqueci de vocês. Que pensei na nossa família todo santo dia. Conta que eu amei ela desde o primeiro segundo, mas que tive que abrir mão para salvar a vida dela. O homem que fez isso comigo se chama Coronel Álvaro Mendonça. Ele tem uma propriedade em Pesqueira, onde me manteve todos esses anos. No caderno que tô deixando com a dona Dolores tem tudo que eu descobri sobre os crimes dele. Use isso para me vingar. Eu vou tentar fugir. Mas se não conseguir, pelo menos você vai saber a verdade. Cuida da minha Mila. Fala pra ela que a mamãe sempre amou ela mais que tudo. Sua irmã que nunca esqueceu. Luciana. Roberto terminou de ler e encostou no sofá com os olhos cheios de lágrimas. Depois de 32 anos, finalmente tinha respostas. Mas eram respostas que doíam mais que a própria dúvida. E ela? Ele perguntou para Dolores. Luciana conseguiu fugir. Conseguiu. Mas não para longe. 3 dias depois de eu deixar a menina no orfanato, a Luciana sumiu da propriedade. Os homens do coronel procuraram ela por semanas, mas nunca acharam. Dolores pegou outro papel da caixa, mas eu recebi isso 1 mês depois. Era um bilhete pequeno, escrito na mesma letra. Tia Dolores, consegui sair. Não posso voltar para buscar Mila porque eles ainda estão me procurando. Vou para longe e vou ficar escondida até as coisas esfriarem. Um dia eu volto. Obrigada por tudo, Ellie. Foi a última vez que soube dela. Dolores guardou o bilhete. Isso foi em 1998. Nunca mais tive notícia. Patrícia ligou o gravador de novo. Dona Dolores, a senhora tem o caderno que a Luciana deixou? Tenho. Ela tirou um caderno escolar da caixa, daqueles de brochura simples. Tá tudo aqui. Nomes, datas, quantias, esquemas de licitação, propina, extorsão. A Luciana documentou tudo. Roberto folheou algumas páginas. Era um registro minucioso de 6 anos de crimes, nomes de políticos, empresários, juízes, valores pagos, obras superfaturadas, contratos fraudulentos. Isso aqui é uma bomba, Patrícia sussurrou. É por isso que eu nunca entreguei, Dolores disse. Metade das pessoas que estão nesse caderno ainda tem poder. A outra metade tem filhos com poder. Roberto fechou o caderno e olhou para Dolores. A senhora vai me deixar ficar com essas coisas. Vou. Já carreguei esse peso tempo demais. E além do mais, ela sorriu tristemente. Tô com câncer. Os médicos disseram que não tenho muito tempo. Pelo menos vou morrer sabendo que fiz a coisa certa. Roberto se levantou e abraçou a mulher idosa. Obrigado, dona Dolores. A senhora não imagina o que isso significa para mim. Só me promete uma coisa, ela disse, segurando firme no braço dele. Encontra ela, encontra a Luciana e conta pra Mila a verdade toda. Essa menina merece saber de onde veio. Eu prometo.
Na volta para Recife, Roberto ficou olhando pela janela do carro enquanto Patrícia dirigia, na mão. Segurava a caixa com as cartas e o caderno. Finalmente tinha as respostas que procurava há décadas. Sabia quem tinha levado Luciana. Sabia que ela tinha conseguido fugir. Sabia que Camila era sua sobrinha. Mas ainda faltava a pergunta mais importante. Onde Luciana estava agora? Roberto passou os 3 dias seguintes mergulhado no caderno de Luciana. Cada página revelava mais detalhes sobre a rede de corrupção do coronel Mendonça, mas também sobre a inteligência e a força de sua irmã. Ela tinha registrado tudo com uma precisão impressionante. Datas, horários, valores, nomes completos. Na quarta-feira à noite, quando estava quase desistindo de encontrar pistas sobre o paradeiro atual de Luciana, Roberto achou uma anotação diferente no final do caderno. Era mais recente, provavelmente escrita poucos dias antes da fuga. Se eu conseguir sair daqui, vou para Salvador. A dona Severina tem uma prima lá que trabalha no hospital público. Ela disse que pode me ajudar a conseguir documentos novos. Nome? Helena Prado. É um nome bonito. Acho que posso viver com ele. Roberto leu a anotação 3 vezes, antes de entender completamente. Luciana tinha planejado assumir uma identidade falsa em Salvador. Helena Prado, na manhã seguinte, ligou para Patrícia. Preciso que você me ajude com mais uma coisa. Claro, do que se trata agora. Quero que você procure uma mulher chamada Helena Prado em Salvador. 40 anos, provavelmente usuária do SUS. Roberto, você tem ideia de quantas Helena Prado deve ter na Bahia? Tenho, mas essa faz hemodiálise. E chegou na cidade por volta de 1998. Patrícia ficou em silêncio por alguns segundos. Você acha que é ela, a Luciana? Acho que pode ser. É a única pista que tenho. Tá bom. Vou usar meus contatos na imprensa baiana, mas pode demorar uns dias. Tenho tempo, na verdade. Roberto não tinha paciência para mais nada. Cancelou reuniões, deixou os negócios de lado e ficou em casa esperando o telefone tocar. Chegou ao ponto de ligar para Patrícia todos os dias perguntando se tinha novidades. Na sexta-feira, ela finalmente retornou. Roberto, acho que achei ela. O coração dele disparou. Onde? Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, tem uma Helena Prado, 40 anos, que faz hemodiálise às terças e sextas há mais de 5 anos. As enfermeiras disseram que ela é muito reservada. Quase não fala com ninguém. Tem endereço? Tenho. Mas Roberto, Patrícia hesitou. Não tem certeza que é ela. Pode ser só uma coincidência. Ou pode ser minha irmã. É, pode ser. Roberto anotou o endereço e desligou. Foi até o quarto. Pegou uma mala pequena e começou a fazer as malas. 1 hora depois, estava na estrada para Salvador. A viagem durou 4 horas, mas pareceu uma eternidade. Roberto tentou ouvir música, mas não conseguia se concentrar. Tentou ligar o rádio, mas as notícias só aumentavam sua ansiedade. No final, fez a viagem inteira em silêncio. Imaginando como seria reencontrar Luciana depois de 32 anos, chegou em Salvador no meio da tarde e foi direto para o hotel. Queria estar descansado na manhã seguinte, que era uma sexta-feira, dia de hemodiálise de Helena Prado. Chegou ao Hospital Geral Roberto Santos às 7 da manhã. O prédio era típico do SUS. Grande, meio descascado, com muito movimento. Roberto se posicionou na lanchonete em frente à entrada do setor de nefrologia e ficou observando. Às 8h30, viu uma mulher de uns 40 anos caminhando devagar em direção à entrada. Ela usava uma blusa azul clara, calça jeans e tênis brancos. O cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo simples. E ela carregava uma bolsa pequena. Roberto quase engasgou com o café. Era Luciana. Mais velha, mais magra, com linhas de cansaço no rosto que não existiam quando ela tinha 8 anos. Mas era ela. Roberto reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Ele se levantou da mesa e começou a segui-la de longe. Luciana entrou no hospital, assinou uma lista na recepção e se dirigiu para a sala de espera da hemodiálise. Roberto ficou observando do corredor, escondido atrás de uma coluna. Ela se sentou numa cadeira de plástico e pegou um livro da bolsa. Era um romance qualquer, mas Roberto notou que ela não estava realmente lendo. Os olhos dela passavam pelas páginas sem se fixar, como se a mente estivesse longe. Roberto ficou ali por mais de 1 hora, só observando. Tentava processar a realidade.
Sua irmã caçula estava viva, a poucos metros dele. Depois de mais de 3 décadas, quando Luciana foi chamada para a sessão de hemodiálise, Roberto saiu do hospital. Precisava de tempo para pensar em como abordar a situação. Não podia simplesmente chegar e falar: "Oi, sou seu irmão." Depois de tanto tempo, de tanto trauma, ele precisava ser cuidadoso. Voltou no dia seguinte, na terça-feira. Desta vez, chegou mais cedo e se posicionou melhor quando Luciana apareceu. Roberto tomou coragem e se aproximou da sala de espera. Ele fingiu que estava procurando alguém, andando pelo corredor e olhando para os pacientes. Quando passou perto da cadeira onde Luciana estava sentada, parou. "Com licença", ele disse, tentando manter a voz firme. "A senhora não é Helena Prado." Luciana levantou os olhos do livro e olhou para ele. Por alguns segundos, não demonstrou reconhecê-lo. Mas então, alguma coisa mudou na expressão dela. Os olhos se arregalaram. O livro escorregou das mãos e ela ficou pálida. "Roberto", ela sussurrou. "Oi, Lu." O que aconteceu depois foi uma explosão de emoções. Luciana se levantou da cadeira e ficou parada, tremendo. Roberto deu um passo para frente, depois outro. Quando estavam a 1 metro de distância, os dois se abraçaram. Foi um abraço longo, desesperado. De quem tinha perdido tempo demais, Luciana soluçava no ombro de Roberto e ele sentia as próprias lágrimas molhando o cabelo dela. "Eu sabia", ela murmurou entre os soluços. "Eu sabia que você ia me encontrar um dia. Lu, minha irmãzinha." Roberto apertou ela mais forte. "Onde você esteve? Por que nunca voltou?" "Não podia." Ela se afastou um pouco para olhar no rosto dele. "Eles ameaçaram matar você, matar papai e mamãe. E depois, quando a Mila nasceu, ameaçaram matar ela também. A Mila." Roberto segurou o rosto da irmã com as 2 mãos. "Lu, eu encontrei ela, encontrei sua filha." Os olhos de Luciana se encheram de lágrimas novas. "Como? Onde?" "É uma longa história, mas ela tá bem. É enfermeira, mora no Recife e usa sua pulseira." A pulseira. Luciana tocou o próprio pulso, onde não havia nada. "Ela ainda tem a pulseira." "Tem." Foi assim que eu soube quem ela era. Luciana se sentou de novo, como se as pernas não aguentassem mais o peso do corpo. "Como ela é?" perguntou ansiosa. "Linda, inteligente, forte, igual você." Roberto se sentou ao lado dela. "Ela virou enfermeira, Lu. Passa o dia cuidando das pessoas. É como se tivesse herdado sua bondade. Ela sabe sobre mim." "Ainda não. Queria encontrar você primeiro." Luciana ficou em silêncio por alguns minutos, tentando absorver tudo. "Roberto, eu não posso voltar. Não posso ter contato com ela." "Por quê?" "Porque o Alberto ainda tá vivo. O filho do coronel. Ele virou juiz, tem poder, tem contatos. Quando o pai morreu, ele jurou que se eu tentasse algum contato com a família, ele ia acabar com a Mila." Luciana limpou as lágrimas. "Eu não posso arriscar a vida dela. Lu, mas o coronel já morreu. E eu tenho provas de tudo que ele fez. O caderno que você deixou com a dona Dolores. Você falou com a dona Dolores." Os olhos de Luciana se iluminaram. "Falei. Ela me deu suas cartas, o caderno, tudo. E me contou como você foi corajosa. Como salvou a vida da Mila." Luciana começou a chorar de novo. "Eu tive que abrir mão dela, Roberto. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Mas era a única maneira de proteger ela. Eu sei. E foi a decisão certa." Roberto segurou a mão da irmã. "Mas agora a gente pode estar junto de novo, né, os 3. Não é tão simples. O Alberto tem contatos na polícia, no Ministério Público. Se ele souber que vocês me encontraram. Então a gente tem que ser esperto. Tem que juntar as provas e acabar com ele antes que ele descubra." Luciana olhou para o irmão com uma mistura de esperança e medo. "Você acha que é possível? Acho que depois de 32 anos separados, a gente merece tentar." Uma enfermeira apareceu na porta da sala de espera. "Helena Prado, sua vez." Luciana se levantou, mas segurou o braço de Roberto. "Você vai me esperar. Vou te esperar o tempo que for preciso." Igual sempre fiz, durante a sessão de hemodiálise de Luciana, Roberto ficou no corredor do hospital, andando de um lado para o outro. 3 horas depois, quando ela saiu,
Os dois foram para um café pequeno perto do hospital. Precisavam conversar com calma. Lu, me conta tudo, Roberto disse depois que pediram sanduíches e café. O que aconteceu depois que você fugiu? Luciana mexeu o açúcar no café por uns segundos antes de responder. Consegui chegar em Salvador com a ajuda de uma mulher que conheci na rodoviária. Ela me levou para a casa da prima dela, que trabalhava aqui no hospital. Ela apontou na direção do Roberto Santos. Foi ela que me ajudou a conseguir os documentos falsos. Helena Prado virou meu nome oficial. E como você sobreviveu? Trabalhei como faxineira em vários lugares, hospital, escola, prédio comercial, sempre com medo de ser reconhecida, sempre olhando por cima do ombro. Luciana tomou um gole do café, mas eu tinha que ficar viva, Roberto, porque um dia ia voltar para buscar minha filha. E a doença, quando começou, há uns 8 anos, os médicos disseram que é consequência dos anos de estresse, má alimentação, maus tratos. Ela suspirou. Meus rins foram indo embora devagar. Agora preciso de hemodiálise 3 vezes por semana. Roberto sentiu uma raiva profunda subindo pelo peito. Tudo que Luciana tinha passado. Toda a dor, toda a separação, era culpa de um homem que já nem estava mais vivo para pagar pelo que fez. Lu, a gente precisa contar tudo para Camila. Ela tem direito de saber. Eu sei. Luciana olhou pela janela do café. Mas tenho medo, Roberto. E se ela não quiser me conhecer? E se ela estiver melhor sem saber a verdade? Ela não tá melhor. Cresceu sem família, sempre se perguntando de onde veio. A única pista que tinha era sua pulseira. Roberto segurou a mão da irmã. E além disso, ela é igual você. Forte, corajosa, cuidadosa com as pessoas. Ela vai entender. Eles combinaram que Roberto voltaria para Recife e prepararia o terreno, contaria a verdade para Camila, mas com cuidado. E só se ela quisesse conhecer a mãe, ele traria Luciana de volta. Tem mais uma coisa, Luciana disse quando estavam saindo do café. Você falou que tem as anotações que eu fiz sobre o coronel. A gente precisa ser muito cuidadoso com isso. Se o Alberto descobrir que vocês têm aquelas informações... Eu sei, mas Lu, aquele caderno pode ser nossa salvação. Com as provas que você coletou, a gente pode acabar com ele de uma vez por todas. Luciana parou de andar. Como exposição pública, imprensa, o amigo dele no Ministério Público não vai conseguir abafar se o caso virar nacional? Ela ficou pensativa por alguns segundos. Talvez funcione, mas tem que ser rápido. Se ele suspeitar que a gente está movimentando alguma coisa, vai ser rápido, prometo. Roberto voltou para Recife no dia seguinte, mas com o coração dividido de um lado, estava eufórico por ter encontrado Luciana viva. Do outro, estava nervoso com a conversa que precisava ter com Camila. Como você conta para uma pessoa que a vida inteira dela foi uma mentira? Como você explica que a mãe que ela sempre quis conhecer estava viva e morando a poucas horas de distância? Roberto decidiu ir devagar. Durante a semana seguinte, começou a aparecer no Hospital São Rafael com mais frequência. Inventava pequenos problemas de saúde, pedia para fazer exames de rotina, qualquer coisa para ter contato com Camila sem levantar suspeitas. Na quinta-feira, ele teve sorte. Camila estava de plantão na emergência quando ele chegou, e não tinha muito movimento. Seu Roberto. Ela sorriu quando o viu. Como tá se sentindo? Ainda tem dor de cabeça? Às vezes, ele mentiu. Na verdade, vim fazer uns exames que o médico pediu. Mas já que você tá aqui, queria te fazer uma pergunta. Claro, qual é? Roberto respirou fundo. Era agora ou nunca. Você já tentou descobrir alguma coisa sobre sua família biológica? O sorriso de Camila sumiu um pouco. Já tentei algumas vezes, mas nunca consegui descobrir nada além do que a irmã Teresa me contou. Ela tocou inconscientemente na pulseira. Por que pergunta? Curiosidade. É que você me lembra alguém que eu conheci há muito tempo. Mesmo quem? Roberto estava prestes a responder quando o telefone do hospital tocou e Camila foi chamada para atender uma emergência. Ele ficou na sala de espera. Pensando em como continuar a conversa, 1 hora depois, Camila voltou. Desculpa, seu Roberto. Chegou um acidente e tive que correr. O senhor ainda tá aqui. Na verdade, queria te convidar para tomar um café amanhã. Se você tiver tempo. Tem uma coisa que eu gostaria de conversar com você. Camila franziu a testa, curiosa. Que tipo de coisa? Nada de grave. É sobre sua história.
Acho que posso ter algumas informações que vão te interessar. Informações sobre minha família. Pode ser. Camila olhou para ele com uma mistura de esperança e desconfiança. Tá bom. Amanhã eu saio do plantão às 2 da tarde. A gente pode se encontrar naquele café da Rua da Aurora. Perfeito. Roberto passou a noite acordado, ensaiando o que ia falar. Como você resume 32 anos de separação, trauma e busca em uma conversa de café, na sexta-feira, chegou ao café 15 minutos adiantado. Camila apareceu pontualmente às 2h15, ainda usando o uniforme do hospital. E então, ela disse, se sentando na frente dele, que informações mágicas o senhor tem sobre minha família. Roberto sorriu, mesmo nervosa. Ela mantinha o senso de humor, igual Luciana. Antes de mais nada, quero que você saiba que tudo que eu vou falar é verdade. E se você quiser que eu prove alguma coisa, eu provo. Tá me deixando curiosa. Camila, você já ouviu falar do coronel Álvaro Mendonça? Não, quem é? Era um político corrupto aqui de Pernambuco nos anos 90. Fazia esquemas com a prefeitura. Extorquia empresários, esse tipo de coisa. E o que isso tem a ver comigo? Roberto respirou fundo. Em 1992, esse homem mandou sequestrar uma menina de 8 anos. A menina ficou prisioneira numa propriedade dele no interior durante anos. Quando ela tinha 16 anos, engravidou do filho do coronel. Ele parou para deixar a informação ser absorvida. Quando o bebê nasceu, a menina conseguiu fugir, mas teve que deixar a filha para trás para proteger ela. Camila estava pálida. Roberto, onde você quer chegar com essa história? A menina sequestrada se chamava Luciana Azevedo. Era minha irmã caçula, o bebê que ela deixou para proteção. Era você. Camila, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Camila ficou olhando para ele sem piscar, como se estivesse tentando processar uma língua estrangeira. Isso não é possível. Ela murmurou finalmente. É possível, e é verdade. Roberto tirou uma foto do bolso. Era uma foto antiga da família Azevedo, de quando Luciana tinha 7 anos. Olha essa foto. Olha bem pro rosto dela. Camila pegou a foto com mãos trêmulas. Ficou olhando por um longo tempo, comparando o rosto da menina com o próprio reflexo na janela do café. Meu Deus, ela sussurrou. Ela parece comigo, porque é sua mãe, Camila, e a pulseira que você usa. Eu que comprei pra ela, poucos dias antes do sequestro. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Camila. Minha mãe tá viva. Tá, mora em Salvador. Usa o nome Helena Prado. Faz hemodiálise 3 vezes por semana e nunca parou de pensar em você. Camila pôs a mão na boca, tentando conter os soluços. Por quê? Por que ela nunca veio me procurar? Porque o filho do coronel ameaçou matar você se ela tentasse qualquer contato. Ela ficou escondida todos esses anos para proteger sua vida. E agora? Agora ela quer muito te conhecer. Mas só se você quiser. Não vai forçar nada. Camila ficou chorando por alguns minutos, tentando absorver tudo. Roberto ficou em silêncio, deixando ela processar. Roberto, ela disse finalmente, se você é meu tio, isso significa que eu tenho família de verdade. Significa que você sempre teve família. A gente só não sabia onde você estava. Ela se levantou da mesa e o abraçou forte. Quando posso conhecer ela? Quando você quiser, posso ligar para ela agora mesmo. Liga, Camila disse ainda chorando. Liga e fala que eu quero conhecer minha mãe. Roberto ligou para Luciana na mesma tarde. Com Camila sentada ao lado dele no sofá da sala, as mãos da jovem tremiam enquanto ele discava o número. Alô? A voz de Luciana soou cansada do outro lado da linha. Lu, sou eu. Tenho uma novidade. Roberto olhou para Camila e sorriu. Ela quer te conhecer. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Ela sabe tudo. Sabe? E quer falar com você. Roberto passou o telefone para Camila, que ficou olhando pro aparelho como se fosse uma bomba. Vai, ele sussurrou. É sua mãe. Camila colocou o telefone no ouvido com mãos trêmulas. Alô? Sua voz saiu quase inaudível. Mila. Do outro lado, Luciana estava claramente chorando. Minha pequena Mila. É Camila agora. Mas o senhor, quer dizer... O Roberto disse que a senhora me chamava de Mila. Te chamava assim. Você era minha pequena Mila.
Luciana soluçou. Como você está, meu amor? Está bem? Tô bem. Camila também começou a chorar. Sempre me perguntei como era minha mãe, se ela pensava em mim. Todo santo dia, Mila. Todo santo dia da minha vida eu pensei em você. Chorei por você. Rezei por você. Sonhei com o dia que a gente ia se encontrar de novo. As duas ficaram chorando no telefone por alguns minutos, sem conseguir falar. Roberto saiu da sala para dar privacidade, mas podia ouvir os soluços das duas do corredor. Quando finalmente conseguiram se acalmar, Luciana perguntou: Você quer me ver? Eu entendo se não quiser. Sei que é muito tempo, muita coisa para processar. Quero. Camila respondeu sem hesitar. Quero muito. Quando? Posso ir para Recife amanhã mesmo, se você quiser. Por favor, vem. Roberto voltou para a sala quando as duas terminaram de falar. Camila estava enxugando as lágrimas, mas sorria. E ela vem amanhã, disse para ele. Não acredito que isso está acontecendo. Acredita. E Camila? Roberto se sentou ao lado dela. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Sobre o teste de DNA. Ela franziu a testa. Que teste de DNA? Roberto ficou vermelho. Eu fiz um teste de avuncularidade. Peguei um copo que você usou no hospital e mandei para análise junto com uma amostra minha. Você fez isso sem me avisar. Fiz. Sei que foi errado, mas eu precisava ter certeza antes de mexer com sua vida. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, processando, e deu positivo. Deu. Probabilidade de 99,8% de que você é minha sobrinha. Ela riu, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Acho que não precisava de teste para confirmar. Quando você mostrou a foto da minha mãe, eu soube na hora. No dia seguinte, Roberto foi buscar Luciana no aeroporto. Ela desceu do avião nervosa, carregando apenas uma bolsa pequena. Usava uma blusa azul simples e uma calça jeans. E tinha prendido o cabelo num coque. Como ela está? Foi a primeira coisa que perguntou quando entrou no carro. Nervosa, igual você. Roberto sorriu. Mas ansiosa, ela não dormiu a noite inteira. Eu também não. Eles foram direto pro apartamento de Roberto. Camila tinha pedido folga no hospital e estava esperando na sala. Andando de um lado pro outro, quando a campainha tocou, ela parou no meio da sala e ficou olhando para a porta. Respira, Roberto disse, antes de abrir. Luciana entrou devagar, como se estivesse pisando em terreno sagrado. Quando viu Camila, parou na porta da sala. As duas ficaram se olhando por alguns segundos, sem se mover, mãe e filha, separadas por 26 anos, finalmente no mesmo espaço. Meu Deus, Luciana murmurou. Você ficou linda. Camila deu um passo para frente, depois outro, quando estava a 1 metro da mãe. Parou. Posso te abraçar? Por favor. Luciana abriu os braços. O abraço foi longo, desesperado, de quem tinha perdido tempo demais. As duas choravam, se apertavam, como se quisessem recuperar todos os anos perdidos em um só momento. Roberto ficou observando do canto da sala, com os próprios olhos cheios de lágrimas. Depois de 32 anos, sua família estava reunida novamente, quando finalmente se separaram. Luciana segurou o rosto de Camila com as 2 mãos. Deixa eu te olhar direito, ela disse, sorrindo através das lágrimas. Você tem meus olhos e o sorriso do Roberto quando era jovem. E você é mais nova do que eu imaginava, Camila respondeu. Sempre pensei que minha mãe fosse uma senhora de cabelo branco. Tenho 40 anos. Era quase uma criança quando você nasceu. Elas se sentaram no sofá, lado a lado, ainda segurando as mãos uma da outra. Me conta tudo, Camila disse. Quero saber de você, da nossa família. De onde eu vim? Luciana olhou para Roberto, que fez que sim com a cabeça. É uma história longa e dolorosa, Mila. Você tem certeza que quer ouvir? Tenho. E você pode me chamar de Mila. Gosto de saber que esse era meu nome verdadeiro. Durante as 2 horas seguintes, Luciana contou tudo. O sequestro, os anos de cativeiro, a gravidez, a fuga, os anos escondida em Salvador. Camila ouvia em silêncio, segurando firme na mão da mãe. Quando Luciana terminou, Camila ficou algum tempo sem falar. Você fez tudo isso para me proteger.
Ela disse finalmente. Abriu mão da própria vida para me salvar. Não abri mão de nada. Luciana respondeu. Você sempre foi a coisa mais importante da minha vida, mesmo longe. E agora? Camila perguntou. A gente pode ficar junto. Pode, Roberto respondeu. Mas a gente precisa ser cuidadoso. O Alberto ainda está vivo. Ainda tem poder. Se ele descobrir que vocês se encontraram, então a gente tem que acabar com ele antes. Camila disse, surpreendendo os dois com a firmeza na voz. Como? Luciana perguntou. Com as provas que você juntou? Roberto me falou do caderno. A gente expõe tudo. Acaba com ele publicamente. Mila, é perigoso. Luciana segurou o braço da filha. Esse homem não tem escrúpulos. Se ele se sentir ameaçado... Mãe, Camila disse a palavra pela primeira vez. E as três pausaram para absorver o momento. Mãe, eu passei 26 anos sem saber quem eu era, agora que encontrei vocês. Não vou deixar ninguém separar nossa família de novo. Roberto sorriu. Camila tinha a mesma determinação de Luciana. Ela tem razão, Lu. A gente não pode viver com medo para sempre. E tem mais. Camila continuou. Eu trabalho no hospital há 4 anos. Conheço gente na imprensa. No Ministério Público, na polícia. Posso ajudar. Luciana olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Você tem certeza? Uma vez que a gente começar isso, não tem volta. Tenho certeza. Esse homem destruiu nossa família uma vez. Não vai destruir de novo. Roberto se levantou e foi até o escritório. Voltou com o caderno de Luciana. Então vamos fazer isso direito. Patrícia já está preparando uma reportagem com base nas suas anotações. Lu, com vocês duas juntas testemunhando, vai ser impossível abafar. Luciana pegou o caderno e folheou algumas páginas. Tem coisa aqui que pode derrubar metade dos políticos de Pernambuco. Melhor ainda, Camila disse. Quanto maior o escândalo, mais difícil vai ser pro Alberto se proteger. Eles passaram o resto da tarde planejando. Patrícia seria contatada para acelerar a reportagem. Roberto usaria seus contatos empresariais para pressionar. Camila falaria com os médicos e enfermeiros do hospital, que tinham conexões na mídia. Quando anoiteceu, Luciana estava visivelmente cansada. A hemodiálise a deixava debilitada, e o estresse emocional do dia tinha cobrado seu preço. Você vai ficar aqui hoje, Roberto disse. Tenho um quarto de hóspedes, e amanhã eu te levo para o meu apartamento, Camila completou. Quero que você conheça onde eu moro, minhas coisas. Quero recuperar o tempo perdido. Luciana sorriu e abraçou a filha mais uma vez. 26 anos esperando por esse momento. Ela murmurou. Valeu cada segundo de espera, naquela noite. Pela primeira vez em mais de 3 décadas. Roberto dormiu em paz. Sua família estava reunida. E finalmente tinham um plano para acabar com o homem que tinha destruído suas vidas. O que eles não sabiam era que Alberto Mendonça já estava desconfiado. E quando descobrisse que Luciana tinha voltado, não hesitaria em usar todos os recursos ao seu alcance para silenciá-la definitivamente. 3 dias depois do reencontro, Camila estava mostrando o próprio apartamento para Luciana quando Roberto ligou. Agitado. Camila, vocês duas precisam sair daí agora. Patrícia acabou de me ligar. A voz dele estava tensa. Alberto Mendonça descobriu que Luciana está em Recife. Como? Camila sentiu o estômago gelar. Não sabemos. Mas Patrícia tem contatos na polícia que avisaram que ele anda perguntando sobre uma mulher chamada Helena Prado. Vocês não são mais seguras aí, Luciana? Que estava ouvindo a conversa? Ficou pálida. Eu sabia que isso ia acontecer, ela murmurou. Ele tem olhos em todo lugar. Mãe, calma. Camila segurou o braço dela. Roberto, onde a gente se encontra? Hotel Boa Viagem, quarto 812. Venham agora. Mas tomem cuidado, e Camila, tragam algumas roupas. Vocês não vão poder voltar para os apartamentos por um tempo. Elas pegaram uma mala rapidamente e saíram pelo estacionamento do prédio. Camila olhava pelo retrovisor do carro a cada quarteirão, procurando sinais de que estavam sendo seguidas. No hotel, Roberto as esperava com Patrícia. A jornalista tinha várias pastas espalhadas na mesa do quarto. A situação é séria, ela disse assim que elas entraram. Meu contato na Polícia Civil disse que Alberto acionou contatos no Rio e em Salvador. Ele sabe que Helena Prado saiu da Bahia e veio para Recife. Como ele pode saber disso? Luciana perguntou. Juiz tem muito poder, Lu. Roberto respondeu.
Ele pode ter pedido para alguém verificar registros de passagem aérea, hotel, qualquer coisa. E agora? Camila se sentou na cama ao lado da mãe. Agora a gente acelera o plano. Patrícia abriu uma das pastas. Já tenho a reportagem pronta. Sai amanhã na primeira página do Jornal do Comércio e online hoje à noite. Com o caderno da Luciana e os depoimentos de vocês, vai ser impossível abafar. Mas e se ele tentar alguma coisa antes da reportagem sair? Luciana perguntou. Por isso vocês vão ficar aqui no hotel até tudo passar. Roberto disse. Eu contratei segurança particular. 2 homens na porta, 2 no lobby. Luciana balançou a cabeça. Roberto, você não entende? Alberto não é só um juiz corrupto. Ele herdou a rede do pai, tem capangas, tem contatos no crime organizado. Se ele quiser, pode fazer a gente sumir sem deixar rastro. Então a gente não pode facilitar para ele, Camila disse, surpreendendo todos com a frieza na voz. Temos que nos expor ao máximo. Quanto mais público for nosso caso, mais difícil vai ser para ele fazer alguma coisa. Patrícia sorriu. A menina tá certa. Vou marcar entrevistas para vocês na TV, no rádio. Vou fazer tanto barulho que metade do país vai conhecer essa história. Eles passaram o resto da tarde organizando os detalhes. Patrícia faria entrevistas por telefone com emissoras de Salvador. E São Paulo, Roberto usaria os contatos empresariais para pressionar deputados e senadores. Luciana e Camila gravariam depoimentos em vídeo para serem divulgados nas redes sociais. Às 7 da noite, quando estavam terminando de gravar o último vídeo, o telefone de Roberto tocou. Era um número que ele não conhecia. Alô, Roberto Azevedo. A voz do outro lado era fria, educada. Quem quer saber? Meu nome é Alberto Mendonça. Acho que precisamos conversar. Roberto fez sinal para Patrícia, que rapidamente começou a gravar a ligação no celular. Sobre o quê? Sobre uma mulher que você anda protegendo? Uma mulher que fugiu da minha propriedade há muitos anos e agora resolveu voltar para causar problemas? Não sei de que mulher você tá falando. Alberto riu do outro lado da linha. Roberto, não me subestime. Sei que Helena Prado, ou Luciana Azevedo, como prefere chamar, está com você. E sei também que vocês estão planejando alguma coisa contra mim. Roberto olhou para Luciana, que estava tremendo. E o que você quer? Quero que ela volte para Salvador e esqueça que essa família existe. Em troca, eu esqueço que vocês existem também. E se eu disser não? Então você vai descobrir por que meu pai conseguiu manter uma menina sequestrada por tantos anos sem que ninguém descobrisse. A ligação foi cortada. Roberto guardou o telefone e olhou para os outros. Ele sabe onde a gente tá. Patrícia fechou o laptop. Vou acelerar tudo. A reportagem sai online agora, neste exato momento. E vou ligar para Globo, para Record, para todo mundo que eu conheço. E nós? Camila perguntou. Vocês ficam aqui. Não saem do quarto por nada, Roberto disse. Vou aumentar a segurança às 10 da noite. A reportagem de Patrícia já estava nos principais sites de notícias do país. Empresário descobre sobrinha sequestrada há 32 anos por coronel corrupto. O caderno de Luciana estava sendo analisado por promotores de 3 estados diferentes. Roberto achou que tinham conseguido. A exposição pública os protegeria. Estava enganado. À meia-noite, quando Luciana saía do banheiro do hotel, 3 homens entraram no quarto. Tinham conseguido passar pelos seguranças, provavelmente subornando ou ameaçando. O primeiro homem, um sujeito grande de uns 50 anos, foi direto em Luciana. Helena Prado. Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Quem quer saber? Camila se colocou na frente da mãe. Matheus Lobo, trabalho pro Dr. Alberto há muito tempo. E você, mocinha, é a filha da fugitiva. Ele sorriu, mas não tinha nada de amigável no sorriso. O doutor mandou buscar vocês 2. A gente não vai a lugar nenhum, Camila disse, tentando manter a voz firme. Vai sim, e se não for por bem, vai ser por mal. Foi quando Roberto apareceu na porta do quarto. Ele tinha ido ao lobby falar com os seguranças e voltou bem na hora certa. Saiam do meu quarto, ele disse, tentando parecer mais corajoso do que se sentia. Matheus se virou para ele. O irmãozinho. O doutor também quer falar com você. Vocês não vão levar elas a lugar nenhum. Vamos sim. Matheus fez um sinal para os outros 2 homens. Peguem as mulheres. Foi quando Roberto viu que um dos homens estava com uma arma na cintura. Sem pensar 2 vezes,
Ele se jogou em cima do sujeito. A briga foi confusa, violenta. Roberto não era jovem nem treinado para esse tipo de situação, mas tinha a vantagem do desespero. Conseguiu derrubar o homem armado e tentou pegar a pistola. Foi quando ouviu o disparo. A dor foi imediata, queimando como fogo no ombro direito. Roberto caiu no chão, vendo o sangue se espalhando pela camisa. "Roberto!" Camila gritou e correu para ele. "Agora chega de palhaçada!" Mateus disse, pegando a arma. "Vocês duas vêm comigo agora." "Ela não vai a lugar nenhum", Luciana disse, colocando-se na frente da filha. "Se você quer me levar, leva só a mim. Deixa ela fora disso." "Mãe, não." Camila estava ajoelhada ao lado de Roberto, tentando estancar o sangramento. "Não vou deixar você ir." "Mila, escuta." Luciana se ajoelhou ao lado dela. "Cuida do seu tio. Ele tá perdendo muito sangue." Camila olhou para o ferimento. A bala tinha atravessado o ombro, mas havia atingido uma artéria. Roberto estava ficando pálido rapidamente. "Mãe, ele pode morrer se eu não fizer alguma coisa agora." "Então faz, e eu vou com esses homens para proteger vocês dois." Que cena tocante. Mateus interrompeu. "Mas vocês duas vêm comigo." O doutor foi bem claro. Foi quando Camila tomou uma decisão. Ela era enfermeira. Sabia exatamente onde pressionar para causar mais dor. Fingiu que ia se levantar, mas em vez disso, cravou o polegar no nervo do pescoço de Mateus. O homem gritou e cambaleou, dando tempo para Camila pegar o telefone e ligar para a emergência. "Preciso de uma ambulância no Hotel Boa Viagem, quarto 812. Ferimento por arma de fogo. Perda excessiva de sangue." Ela falou rapidamente. "E mandem a polícia. Tentativa de sequestro em andamento." Mateus tentou se recuperar, mas Luciana tinha pegado uma lâmpada da mesa de cabeceira e acertou bem na cabeça dele. Os outros dois homens, vendo que a situação tinha virado, fugiram pela escada de emergência. 15 minutos depois, o quarto estava cheio de paramédicos e policiais. Roberto foi levado para o hospital. Consciente, mas fraco, Luciana e Camila deram depoimento ainda no hotel. "Vocês duas salvaram não só vocês mesmas, mas provavelmente várias outras pessoas." O delegado disse. "Com esse depoimento e a prisão do Mateus Lobo, vamos conseguir desmantelar toda a rede do Alberto Mendonça." Mais tarde, no hospital, quando Roberto estava estabilizado, Camila segurou a mão da mãe. "A gente conseguiu", ela disse. "Depois de 32 anos. A gente finalmente conseguiu." Luciana sorriu, ainda com lágrimas nos olhos. "Sua primeira lição como nossa família. Azevedo não desiste nunca." A prisão de Mateus Lobo foi o primeiro dominó a cair. 2 dias depois da tentativa de sequestro no hotel, o capanga começou a falar. E quando começou, não parou mais. Roberto ainda estava no hospital, se recuperando da cirurgia no ombro, quando o delegado Marcelo Santos apareceu no quarto com um sorriso no rosto. "Tenho boas notícias", ele disse, puxando uma cadeira para perto da cama. "O Mateus decidiu colaborar. Tá cantando tudo o que sabe sobre Alberto Mendonça." "Tudo como?" Camila perguntou. Ela não tinha saído do lado do tio desde a cirurgia. Nomes, datas, métodos, esquemas de lavagem de dinheiro, intimidação de testemunhas, compra de sentenças judiciais. O delegado consultou suas anotações. Aparentemente, Alberto manteve a rede criminosa do pai ativa todos esses anos. Luciana, que estava sentada na poltrona do canto, se inclinou para frente. "E agora, ele vai ser preso." Já foi. Mandado de prisão preventiva expedido ontem à noite pelo Tribunal de Justiça. Ironicamente, por um colega dele. O delegado sorriu. Nem todo juiz é corrupto. Roberto tentou se sentar melhor na cama, fazendo uma careta de dor. "E as provas? O caderno da Luciana vai ser aceito." "Vai?" Junto com o depoimento do Mateus e as evidências que encontramos na casa do Alberto, temos material suficiente para condená-lo por sequestro, cárcere privado, formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva e tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. O tiro em você, o Mateus confirmou que recebeu ordens expressas para resolver o problema da família Azevedo de forma definitiva. Camila sentiu um calafrio. Ele ia matar a gente. Ia. Mas vocês foram mais espertas que ele. O delegado se levantou. "Ah, e tem mais uma coisa. A reportagem da Patrícia repercutiu nacionalmente. O Ministério Público Federal abriu investigação sobre todos os nomes que aparecem no caderno da Luciana.
Vai rolar uma limpa geral na política pernambucana. Nos dias seguintes, a casa virou um circo. Jornalistas de todo o país queriam entrevistar a família. Camila e Luciana apareceram no Fantástico, no Jornal Nacional. Em programas de rádio, a história da enfermeira que descobriu ser filha de uma mulher sequestrada há 30 anos comoveu o Brasil inteiro. Roberto, ainda limitado pelo braço engessado, coordenava tudo do hospital. Patrícia virou assessora de imprensa não oficial da família, filtrando as entrevistas e organizando a agenda. Cuidado para não saturar, ela alertou durante uma visita. O público brasileiro se emociona rápido, mas também esquece rápido. A gente tem que dosar a exposição. 3 semanas depois, Roberto finalmente teve alta. A primeira coisa que fez foi ir com Luciana e Camila ao Fórum Criminal do Recife, onde Alberto Mendonça seria indiciado formalmente. O ex-juiz estava magro, abatido, muito diferente do homem poderoso que tinha aterrorizado a família durante décadas. Quando viu Luciana na galeria do tribunal, ficou visivelmente nervoso. "Olha só", Camila sussurrou para a mãe. "Ele tá com medo de você. Devia ter ficado com medo 30 anos atrás." Luciana respondeu, mas havia satisfação na voz. O promotor Antônio Cavalcante, um homem de uns 50 anos com fama de implacável, apresentou as acusações uma por uma. O caderno de Luciana foi anexado como prova principal, junto com o depoimento de Mateus Lobo e as gravações das conversas telefônicas. "Meritíssimo", o promotor disse, dirigindo-se ao juiz. "Temos aqui um caso que choca pela crueldade e pela duração. O réu Alberto Mendonça, durante mais de 2 décadas, manteve uma rede criminosa ativa, usando o poder herdado do pai para intimidar, extorquir e até mesmo ordenar tentativas de homicídio. O advogado de Alberto, um criminalista famoso de São Paulo, tentou desqualificar as provas. Senhor juiz, o chamado Caderno da Vítima foi escrito por uma adolescente traumatizada. Em condições de estresse extremo, não pode ser considerado evidência confiável." Foi quando Luciana pediu para falar. "Meritíssimo, posso me manifestar." O juiz, R. Fernando Costa, fez que sim com a cabeça. Luciana se levantou na galeria e olhou diretamente para Alberto. "Eu tinha 16 anos quando escrevi aquelas anotações. Estava grávida, prisioneira, aterrorizada, mas não estava louca nem confusa." Sua voz estava firme. "Clara, cada palavra daquele caderno é verdade. Cada nome, cada data, cada valor, porque eu sabia que um dia ia precisar provar o que esse homem fez comigo e com minha família." O silêncio no tribunal era absoluto. Durante 6 anos, fui obrigada a ir ouvir conversas sobre corrupção, chantagem, violência. Vi esse homem ordenar espancamentos, comprar sentenças, destruir vidas. Luciana olhou para o juiz. Eu anotava tudo porque era minha única arma. Minha única esperança de que um dia a justiça fosse feita. Alberto tentou se levantar para falar, mas o advogado o segurou. "E tem mais." Luciana continuou. "Esse homem não só destruiu minha juventude, ele separou uma filha da mãe por 26 anos, impediu que uma criança crescesse conhecendo a própria família e ainda teve a coragem de ameaçar nossa vida quando a verdade veio à tona." Ela se virou para Alberto novamente. "Você achou que eu ia ficar calada para sempre? Que ia morrer de medo, escondida? Pois se enganou. Mulher da família Azevedo não desiste nunca." O juiz bateu o martelo. "A ré. Quer dizer, a vítima pode se sentar. Obrigado pelo depoimento." 2 horas depois, Alberto Mendonça foi pronunciado para julgamento em tribunal do júri. Crimes contra a vida seriam julgados por 7 cidadãos comuns. A data foi marcada para 6 meses depois. Saindo do fórum, a família foi cercada por jornalistas. "Dona Luciana, como se sente agora que a justiça está sendo feita?" perguntou uma repórter da TV Jornal. "Me sinto aliviada, não por mim, mas pela minha filha. Ela vai poder crescer sabendo que os responsáveis pelo nosso sofrimento estão pagando pelo que fizeram. E você, Camila?" Outro jornalista perguntou. "Qual foi a parte mais difícil de toda essa história?" "Descobrir que passei 26 anos longe da minha família por causa da crueldade de um homem. Mas também descobrir que minha mãe é a pessoa mais corajosa que eu conheço." Roberto, com o braço ainda na tipóia, respondeu à última pergunta. "O que vocês vão fazer agora?" "Vamos viver", ele disse simplesmente.
Vamos recuperar o tempo perdido e construir o futuro que nos foi roubado. Naquela noite, os três jantaram no apartamento de Roberto. Era a primeira refeição em família em 32 anos. Sabe o que é mais louco? Camila disse, cortando o bife. Eu sempre sonhei em ter uma família grande, com histórias para contar. Só não imaginava que nossas histórias fossem tão intensas. Luciana riu. Família Azevedo não faz nada pela metade, nem mesmo reencontros. Falando nisso, Roberto serviu mais vinho para elas duas. Quero fazer uma proposta para vocês. Que tipo de proposta? Luciana perguntou. Quero que vocês duas venham morar comigo, pelo menos até o julgamento acabar. Esta casa é grande demais para uma pessoa só. E vocês são minha família. Camila e Luciana se olharam. Tem certeza? Camila perguntou. Não vai ser estranho ter duas mulheres invadindo seu espaço. Vocês não vão invadir nada. Vocês vão completar. Roberto levantou o copo. Um brinde. A quê? Luciana perguntou. A família, a justiça e ao fato de que, às vezes, as histórias têm final feliz. Os três bateram os copos. Sorrindo lá fora, a cidade do Recife continuava sua vida normal. Mas ali, naquele apartamento, 3 pessoas que tinham passado mais da metade da vida separadas, finalmente estavam construindo algo novo. Algo que nem Alberto Mendonça nem toda a sua crueldade tinham conseguido destruir. O amor de uma família que nunca desistiu de se encontrar. 6 meses depois, o julgamento de Alberto Mendonça se tornou o evento mais acompanhado do ano no Recife. O Fórum Criminal estava lotado de jornalistas, curiosos e pessoas que tinham sido tocadas pela história da família Azevedo. Roberto, Luciana e Camila chegaram juntos, de mãos dadas. Os 3 usavam roupas simples, mas elegantes. Queriam mostrar dignidade, não ostentação. Luciana carregava uma pasta com fotos antigas da família, incluindo algumas de quando Camila era bebê. O promotor Antônio Cavalcante abriu os trabalhos com um discurso que emocionou todo o tribunal. Senhores jurados, vocês vão julgar hoje não apenas os crimes de um homem, mas também a coragem de uma família que se recusou a desistir durante 32 anos. Eles carregaram a dor da separação, mas nunca perderam a esperança. Alberto estava visivelmente abatido. 6 meses na prisão tinham cobrado seu preço. O homem que antes inspirava medo agora parecia apenas um senhor de 60 anos. Cansado e derrotado, quando Luciana foi chamada para depor, o silêncio no tribunal era absoluto. Ela se dirigiu ao púlpito com passos firmes, mas Roberto podia ver que estava nervosa. Dona Luciana, o promotor começou suavemente. A senhora poderia contar aos jurados como era sua vida antes do sequestro? Era uma vida normal de criança. Ela respondeu, olhando diretamente para os jurados. Brincava com bonecas, ia para a escola, implicava com meu irmão. Meu maior problema era decidir que roupa usar no dia seguinte. E como era a relação com sua família? Era muito próxima. Meu irmão Roberto sempre foi meu protetor. Meus pais eram carinhosos. A gente não tinha muito dinheiro, mas tinha amor de sobra. O que a senhora lembra do dia do sequestro? Luciana respirou fundo antes de responder. Eu estava voltando da escola. Tinha parado numa lojinha para comprar bala quando uma Kombi encostou na calçada. 2 homens desceram e me pegaram. Nem tive tempo de gritar. O promotor fez uma pausa para deixar a informação ser absorvida. E os anos seguintes, como foram? Os primeiros anos foram de puro terror. Eu chorava todo dia, implorava para voltar para casa. Mas com o tempo, entendi que ninguém ia me soltar. Então aprendi a sobreviver. Quando o réu Alberto começou a abusar da senhora, a voz de Luciana tremeu ligeiramente. Quando eu tinha 15 anos, ele dizia que eu estava virando mulher e que era normal. Eu não sabia o que era normal. Não tinha com quem comparar. Roberto fechou os punhos, tentando controlar a raiva, e quando descobriu que estava grávida, foi o melhor e o pior momento da minha vida. Melhor porque finalmente tinha alguém para amar. Pior porque sabia que eles não iam deixar eu ficar com meu bebê. Porque decidiu anotar os crimes que presenciava. Porque percebi que conhecimento era poder. Se eu soubesse o suficiente sobre os negócios deles, talvez um dia pudesse usar isso para me libertar. O promotor mostrou o caderno para os jurados. Este é o caderno que a senhora escreveu. 6 anos de anotações detalhadas. Por que se deu tanto trabalho? Porque tinha certeza de que um dia ia sair de lá. E quando saísse,
Queria que eles pagassem por tudo o que fizeram. Luciana olhou diretamente para Alberto. Não só comigo, mas com todas as outras pessoas que eles machucaram. Obrigado, dona Luciana. O advogado de defesa tentou descredibilizar o depoimento, mas foi inútil. A sinceridade de Luciana era evidente, e os jurados estavam visivelmente emocionados. Quando Camila foi chamada para depor, ela falou sobre os anos no orfanato, sobre a sensação de incompletude que sempre carregou, sobre a descoberta da verdade. Crescer sem família é como viver com um buraco no peito. Ela disse: você pode ser feliz, pode ter sucesso, pode ajudar outras pessoas, mas sempre falta alguma coisa. Sempre tem uma pergunta sem resposta. De onde eu vim? E como se sentiu quando descobriu a verdade? Primeiro choque, depois raiva, não da minha mãe, mas do homem que nos separou. Ela olhou para Alberto. E finalmente, gratidão, porque minha mãe foi corajosa o suficiente para me salvar, mesmo sabendo que provavelmente nunca mais ia me ver. Roberto foi o último a depor. Falou sobre os 32 anos de busca, sobre a culpa que carregou, sobre o momento em que viu a pulseira no pulso de Camila. Senhor Roberto, o promotor perguntou, o que significou para o senhor encontrar sua família? Significou que eu podia finalmente parar de me culpar e começar a viver de novo. Ele olhou para Luciana e Camila. Significou que nossa família era mais forte que qualquer maldade. As alegações finais foram emocionais. O promotor pediu a condenação máxima. O advogado de defesa tentou argumentar que Alberto também era vítima. Do pai, das circunstâncias, da época. Os jurados deliberaram por 4 horas quando voltaram. O veredicto foi unânime, culpado em todas as acusações. Alberto foi condenado a 42 anos de prisão, 3 meses depois do julgamento. Roberto, Luciana e Camila estavam no terraço do apartamento dele. Vendo o pôr do sol no Recife, a cidade se estendia à frente deles, vibrante e viva. Sabe o que eu descobri? Camila disse, mexendo numa xícara de café. A gente não perdeu 32 anos. A gente ganhou o resto da vida. Como assim? Luciana perguntou. Se você não tivesse sido sequestrada, se eu não tivesse sido deixada no orfanato, a gente seria uma família comum, com problemas comuns, alegrias comuns. Camila sorriu. Mas agora, a gente sabe o valor de estar junto. A gente nunca vai dar isso como garantido. Roberto concordou. E tem mais. A Fundação Luciana já está funcionando. Nos últimos meses, Roberto tinha usado parte da fortuna que construiu para criar uma fundação em nome da irmã. O objetivo era ajudar famílias que tinham perdido crianças e jovens que tinham crescido em orfanatos. Quantas bolsas de estudo já demos? Luciana perguntou. 50, medicina, enfermagem, direito, jornalismo. A próxima turma vai ter 100 bolsistas. Roberto sorriu. Patrícia está coordenando um projeto de investigação sobre crianças desaparecidas. Já encontramos 3 famílias. E o centro de apoio? Camila perguntou. Abre mês que vem. Psicólogos, assistentes sociais, advogados, tudo gratuito para famílias que estão procurando parentes desaparecidos. Luciana se levantou e foi até a grade do terraço. O vento do mar mexia com seu cabelo, e ela parecia mais jovem, mais leve. Tem uma coisa que eu quero fazer, ela disse, virando-se para os outros 2. O quê? Roberto perguntou. Luciana tirou a pulseira de prata com o rubi do pulso. Era a mesma que Roberto tinha comprado na Rua da Palma em 1992. A mesma que Camila tinha usado por 26 anos. Esta pulseira já representou muita dor. Foi símbolo de sequestro, de separação, de sofrimento. Ela segurou a joia contra a luz do sol poente. Mas agora, ela vai representar outra coisa. Ela se aproximou de Camila e colocou a pulseira de volta no pulso da filha. Agora ela é símbolo de reencontro, de família, de amor que resiste a qualquer coisa. Luciana sorriu. E quando você tiver uma filha, vai passar para ela, não como lembrança de dor, mas como prova de que o amor sempre vence. Camila olhou para a pulseira, depois para a mãe, depois para o tio. A gente conseguiu, né? Depois de tudo, a gente conseguiu. Conseguimos, Roberto disse, abraçando as duas. E agora vamos viver cada dia como se fosse um presente. Eles ficaram ali, os 3, vendo o sol se pôr sobre o Recife. Não havia mais segredos, não havia mais medo.
Não havia mais separação. Havia apenas uma família que tinha perdido muito, mas que finalmente tinha encontrado o caminho de volta para casa. A pulseira de rubi brilhava no pulso de Camila, refletindo os últimos raios de sol, mas agora o brilho não era de lágrimas, era de esperança e de um futuro que finalmente lhes pertencia. A câmera se afasta devagar, mostrando os três abraçados no terraço, com a cidade do Recife se estendendo atrás deles. A música sobe, suave e emocionante. Fade out. Porque algumas histórias, mesmo começando com dor, terminam com amor. E algumas cicatrizes, com o tempo certo e as pessoas certas, realmente brilham como rubis no sol.